Boa tarde, meus amados irmãos. Eu queria nessa tarde discorrer com os irmãos, aqueles que estão me ouvindo, sobre um assunto que está em pauta neste momento, com relação a tantas pessoas carentes que estão necessitadas de socorro. E esse texto lembra de uma multidão que realmente estava faminta e ouvia Jesus, mas eles também precisavam do alimento material. E se vocês verificarem o versículo 1 até o versículo 5, nós vamos perceber que Jesus vinha de um momento que ele explicava para o povo, para a multidão, a sua missão. E eles queriam saber mais e acompanharam Jesus. Aqui no versículo 2, o texto diz: seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A primeira lição que nós encontramos aqui é que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele viu que era numerosa multidão, depois de ter conversado, ter falado, ensinado, e lembra que eles também tinham necessidades físicas. No versículo 5, o texto diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 4, né? E versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, vocês veem que, além de Jesus não fazer acepção de pessoa, porque ele não sabia quem estava, ele sabia quem estava naquela multidão, claro, mas ele não levou em conta isso. Ele disse: eles têm necessidades, ele tem que comer. Isso nos leva a uma lição, meus irmãos, que nós às vezes preocupamos tanto em saber quem é a pessoa, por que a pessoa, mas no momento de furacão, no momento de determinados acontecimentos, não temos tempo para fazer isto. E precisamos contribuir, independente de saber para quem vai aquele mantimento, para quem vai aqueles recursos. E isso que Jesus fez. O furacão que está aí, na verdade, era o próprio Jesus, porque por onde ele passava, uma multidão o seguia. Parece que era uma ventania que levava um bando de coisa. E Jesus, mesmo assim, com aquela multidão, ele dá a primeira lição: não faz acepção de pessoas. E levantou os olhos e olhou e falou: onde compraremos pães para tanta gente nesse momento? Mas de repente levanta um líder chamado André, que era irmão de Pedro. Era um líder que fazia, Pedro também era assim, não esperava outro fazer, e ele foi em busca de alguma coisa. Aí nós encontramos mais uma lição, é que Jesus usa os líderes, usa as pessoas que ele chamou para o seu trabalho, para o servir. E André encontrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E na fé que Jesus podia multiplicar, que valeria 5 pães e 2 peixes para uma multidão como aquela? Mas o líder tem que saber com que ele está lidando. Ele tem que saber que no tocante à obra de Deus, nós temos um Deus todo-poderoso que pode multiplicar as coisas. E ele diz: temos 5 pães e 2 peixes. Ele usa líder. Se nós temos que fazer algo, vamos fazer. Nós somos líderes. Deus nos chamou para isso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele realiza a obra e usa os líderes que estão ao redor dele, cujos líderes foi chamada por ele. A outra lição preciosa que encontramos aqui, visto que nosso tempo é pouco, Jesus usa o pouco para abastecer muito, abençoar muito. 5 pães
e 2 peixes. Com aquele pouquinho que foi colocado nas suas mãos, Jesus alimentou aquela grande multidão. Jesus usou o pequeno que nós temos na mão, os pouquinho que nós temos na mão, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes deixamos de oferecer porque temos pouco, mas é do pouco que Jesus transforma o muito. É interessante, né? Vermos, parece ridículo, 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes chegou à sua mão, ele multiplicou. Amados irmãos, essa lição é muito preciosa. Deixamos de fazer oferta para missionários. Deixamos de fazer algo para a multidão que está ao nosso lado, carente, por esse tempo de pandemia, porque é pouco. Mas o pouco que nós colocamos nas mãos de Deus, ele transforma-se em muito, muito, muito. Veja que Jesus alimentou aquela multidão. E o texto diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, primeiro, Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus usa aqueles que estão ao seu redor, aquele que ele chamou para trabalhar na sua obra. E aquele que ele chamou para trabalhar na sua obra tem que fazer algo. E André fez isto. Foi em busca. Encontrou alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. Na fé verdadeira, num Deus poderoso, ele pega os 5 pães e 2 peixes e entrega para Jesus. E a quarta lição e última é que os líderes têm que se organizar. Ou organizar. Esta é a ordem de Deus. Veja o versículo 10. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Dividiu todos, distribuiu com cuidado, com carinho. Essa é mais uma lição que nós temos que ter, com responsabilidade. E essas coisas que Deus distribuiu, nós precisamos lembrar que ele não achou no lixo, ele não catou no chão, ele pegou das mãos de um rapazinho. Talvez seja o lanche que ele levou, mas ele colocou nas mãos de Jesus. Quando André falou com ele, com certeza, a situação que estava, André deve ter feito ele ver o quanto era necessário aqueles 5 pães e 2 peixinhos, quando é entregue nas mãos de Deus, quando é entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele atendeu, obedeceu e entregou. E ele teve a felicidade de ver 5 pães e 2 peixinhos alimentar tão grande multidão. E a quarta lição é que temos que nos organizar. Para isso, os líderes fazem isto. Precisamos fazer isto. Mas precisamos ter cuidado para não fazer acepção, principalmente em determinadas circunstâncias. Quando nós temos tempo, nós vamos saber qual a família, onde está a família, quem é a família. Às vezes ajudar até mais, mas no momento de furacão, no momento de catástrofes que está acontecendo agora, não temos tempo para fazer isto. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e nos ajude a guardar no coração. Entre muitas lições que tem esse texto, guardar no coração essas poucas lições que nós destacamos agora. Primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Verso 2 a 5. Jesus usa aqueles que ele chamou para ser líder. Jesus usa o pouco para abençoar muitos, para abençoar multidão. Em quarto lugar, os líderes têm que saber organizar. Nós temos que usar a inteligência que temos para isto. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos entregar nas mãos de Jesus aquilo mais precioso que temos. Aquele lanche a criança tinha, o rapaz tinha, para a sua refeição. Mas ele colocou nas mãos de Jesus, porque sabia que naquele momento ele estava servindo a Jesus e Jesus podia multiplicar aqueles pães. E que cada líder procura desenvolver o que está na sua responsabilidade. Que Deus abençoe plenamente, em nome de Jesus. Amém.